Sabe aquela frase na Bíblia que sempre gera debate? Uma única palavrinha que, dependendo de como a gente entende, muda completamente a nossa visão sobre quem é Jesus. Pois é, hoje a gente vai fundo numa investigação que promete ser fascinante. A grande dúvida é essa. Quando a Bíblia, lá em Colossenses, chama Jesus de primogênito de toda a criação, isso quer dizer que ele foi o primeiro ser que Deus criou? Ou será que o sentido original era outro, totalmente diferente? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E para resolver esse mistério não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo, lá para o texto original. A chave para entender tudo isso está escondida em uma única palavra grega. E entender o que ela significa de verdade, isso muda tudo. A palavra é essa aí, prototokos. Olhando rápido, parece simples, né? Proto soa como primeiro e tokos tem a ver com nascimento. Mas no universo da Bíblia, o significado dessa palavra vai muito, mas muito além de ser só o primeiro a nascer. E aqui que a coisa fica interessante de verdade. A palavra prototokos era usada muito mais para indicar uma posição de honra, de supremacia. Era um título. Significava o herdeiro principal, aquele que tinha toda a autoridade e o poder sobre o resto. Era sobre status, não sobre a data de nascimento. Essa comparação aqui, olha, mata a charada. O apóstolo Paulo escolheu usar prototokos, que fala de posição, de soberania. Se a ideia dele fosse dizer que Jesus foi o primeiro criado, ele tinha outra palavra perfeita para isso no grego, protoktistos. A escolha de uma e não da outra foi totalmente intencional, para deixar bem claro que Jesus está acima da criação e não como parte dela. Ok, a gente já olhou a palavra de perto, mas isso não basta, né? Para ter certeza, precisamos olhar o quadro completo, o contexto. E a própria Bíblia dá as melhores pistas de como a palavra primogênito era usada. Dá uma olhada nesse exemplo, que é perfeito, lá do Antigo Testamento. Deus chama o rei Davi de primogênito. Mas espera aí, Davi era o filho mais novo de Jessé, o caçula. Então tá na cara que aqui primogênito é um título de honra. Significa que ele era o rei supremo, o mais importante. É sobre posição e não sobre a ordem em que ele nasceu. Mas a prova definitiva, sabe onde está? Nos próprios versículos que vêm logo em seguida, na mesma passagem. O autor não deixa a gente com a dúvida no ar. Ele mesmo explica o que acabou de dizer. E aqui está a explicação. Logo depois de chamar Jesus de primogênito, ele diz que nele todas as coisas foram criadas. A palavra grega usada ali, panta, quer dizer literalmente tudo, o pacote completo, sem exceção. A lógica é simples. Se Jesus é o criador de todas as coisas, ele não pode ser, ele mesmo, uma coisa criada. E aqui tem um detalhe que é crucial. Algumas traduções da Bíblia colocam uma palavrinha extra ali, todas as outras coisas. Só que essa palavra outras simplesmente não existe no texto original em grego. Colocar ela ali muda completamente o sentido, força uma interpretação que o autor nunca quis dar. E como se não bastasse, o texto continua, reforçando ainda mais a ideia. Dizer que Jesus é antes de todas as coisas não é só sobre tempo, é sobre existência absoluta, sobre estar acima de tudo. E a parte que diz que nele tudo subsiste, uau, significa que ele é a força que mantém o universo inteiro funcionando coeso. Essa não é a descrição de algo criado, é a descrição do próprio Criador. Bom, com todas essas pistas na mão, tanto da palavra em si quanto do contexto ao redor, chegou a hora de a gente juntar todas as peças e chegar a uma conclusão bem clara sobre o que essa expressão realmente significa. A lógica aqui é bem direta. Pense comigo. Se tudo que foi criado por meio de Jesus, e se ele mesmo fosse uma criação, ele estaria dentro do grupo tudo. Isso levaria a gente para uma situação impossível. Jesus teria que ter criado a si mesmo. É um paradoxo que não faz o menor sentido. Então, o veredito é claro. No contexto de Colossenses, ser o primogênito significa ter a supremacia, a autoridade máxima e o direito de herança sobre toda a criação. É um título de realeza, de soberania, e não uma certidão de nascimento. No fim das contas, a passagem de Colossenses 1, longe de ensinar que Jesus é uma criatura, faz exatamente o contrário. Ela é uma das afirmações mais poderosas da Bíblia sobre a divindade dele. Ele não é o primeiro item na lista da criação. Ele é aquele que tem o título, a autoridade e a soberania sobre essa lista inteira, simplesmente porque ele é o Criador eterno de tudo.